Esse é mais um vídeo da nossa super playlist sobre renda variável, tá? Quero convidar você, caso esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, para assistir os dois primeiros vídeos, onde eu faço uma introdução para que você possa entender o mercado de ações para valer. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação e nesse vídeo a gente vai falar sobre os principais termos que são utilizados no mercado de ações. Você vai conseguir entender essa aula mesmo que não tenha assistido as aulas anteriores, tá? Mas se você assistiu as aulas anteriores, você vai entender as coisas, vai começar a ver as coisas se encaixando, inclusive, agora, tá bom? Falando aqui sobre os termos, deixa eu já colocar aqui na tela, indo direto ao assunto e sem mais delongas. Eu vou escrever, aí eu vou trazer a definição e vou explicar cada um deles para você. Primeira coisa que eu quero apresentar para o senhor ou para a senhora, caso ainda não conheça, é a nossa B3. B3 é a Bolsa de Valores brasileira. É através da B3 que negociamos ações e outros valores mobiliários. Deixa eu contar uma historinha para você bastante rápida. Aqui no Brasil, hoje, nós só temos uma bolsa, que é a B3, tá? Mas, no entanto, entretanto, todavia, nem sempre foi assim, tá? Lá atrás, a gente tinha a Bolsa de Valores de São Paulo, a gente tinha a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Aliás, se você tiver curiosidade para saber o que aconteceu com a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, é legal você entender. Bolsa de Valores do Rio de Janeiro quebrou. Nós tínhamos também aqui em São Paulo uma outra bolsa que era a BMF, tá? BMF é Bolsa de Mercadorias e Futuros. E na BMF eram negociados derivativos, tá? Contrato futuro, opções e tudo mais, tá? Eu já falei tá demais, né? Mas vamos lá, seguindo aqui. Por que eu tô contando essa história? Porque eu quero sair de lá e chegar na B3. O que acontece é que com a quebradeira da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a gente acabou ficando só com a Bolsa de São Paulo, que era a Bovespa, vai ser importante você entender isso, e a BMF. Então nós tínhamos duas bolsas aqui em São Paulo. Aí quando foi, se não me falha a memória, em 2012, a BMF fundiu com a Bovespa e aí a partir daquele momento a gente passou a ter apenas a BMF Bovespa como única bolsa. No entanto, nós tínhamos uma outra empresa aqui em São Paulo, inclusive, que era a CETIP. A CETIP era uma empresa que ela atuava essencialmente com registro e custódia de títulos. Então, os títulos de renda fixa eram negociados e registrados na CETIP. As operações chamadas de operações de balcão eram registradas na CETIP. E por que eu estou contando tudo isso? Porque o que aconteceu foi que então BMF Bovespa, veja, que já era fruto da fusão de outras bolsas, veio e fundiu com a CETIP. E a fusão dessas duas empresas criou a B3. Por que ela chama B3? Porque é B de Brasil, B de Bolsa, porque é isso que ela é, e B de Balcão, porque a partir de então as operações chamadas de operação de mercado de balcão passam a ser registradas também na B3 em razão da fusão da CETIP. Eu quis contar tudo isso para que você saiba a origem da B3, por que ela chama B3, ela é a única bolsa, todas as transações de valores mobiliários hoje são registradas na B3, mas contando essa história vai ajudar você a entender o próximo termo que eu quero trazer aqui para a gente discutir. O próximo termo que a gente vai discutir é o termo Ibovespa B3. Você sempre ouve, tá? Na TV, no jornal, em qualquer lugar falando sobre o índice Ibovespa. Agora você já sabe de onde vem o índice Ibovespa. O índice Ibovespa, ele vem da época em que a Bolsa de Valores chamava Bovespa. Então, I de índice, índice Bovespa. E aí, agora a B3 chama, inclusive, esse índice de Ibovespa B3. Ele é o principal índice de mercado de ações brasileiro e ele é composto pelas empresas que representam 80% do volume negociado na Bolsa. Então, funciona mais ou menos assim. Lá na Bolsa de Valores, a gente compra e vende ações todos os dias. Milhões de investidores fazem isso todos os dias.
E aí, claro que os investidores vão comprar as maiores empresas, Petro, Vale, Itaú, Bradesco, essas empresas relevantes, mas também vão negociar empresas menores, as chamadas de small caps. Small caps são ações pequenas, tem também as micro caps, mas a gente vai avançar sobre esses termos ainda numa outra aula. O que acontece é o seguinte, suponha que em um dia a gente tenha, sei lá, 10 bilhões de reais sendo negociado na bolsa, tá? O que é um número razoável. 10 bilhões de gente comprando e vendendo. Então eu tô comprando, você tá vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. A soma é isso, tá? Na prática, esses 10 bilhões de reais, 80% desse valor, portanto 8 bi, ele estará sendo direcionado naturalmente pelo mercado para as maiores empresas, chamadas de blue chips, tá? Blue chips. Essas maiores empresas são listadas em um índice. Qual é esse índice? O índice Ibovespa B3. E esse índice, ele é sempre cotado pra gente em pontos, tá? Então, exemplo, o índice Ibovespa bateu 110 mil pontos. Então, vou colocar aqui, ó, 110 mil pontos. Aí vem a pergunta, Thiago, o que que esse ponto tem a ver? Agora é videogame o negócio que fica dando os pontos pra mim? Quando eu compro ação, eu não compro com real? Por que que esse negócio não é real? Eu vou explicar por que que o índice Bovespa ele é em pontos, mas antes eu quero mostrar uma coisa aqui pra você, ó. A gente vai entrar aqui no Google, deixa eu só colocar aqui, opa, já tá aqui inclusive. A gente vai entrar aqui no Google e eu vou simplesmente digitar assim, ó, Ibov. Ele já até trouxe aqui. Então, no dia em que eu estou gravando isso, olha só, o Ibov, que é o índice Ibovespa, está cotado em 104.822 pontos. Tiago, o que significa esses pontos? Pelo amor de Deus, eu não sei, agora, será que o meu real não vale mais nada? Explico, olha só. Quando esse índice foi criado, lá atrás, se não me falha a memória, em 1954, talvez eu esteja, vou até bulgar, colocar aqui, ó, criação do Ibovespa. Vamos ver se é de 54? Não, errei, 68, tá? Ele foi criado em 1968. E quando ele foi criado, ele valia 100 pontos. É como se, lá na época, a bolsa da época tivesse feito o seguinte, eu vou pegar aqui 100 dinheiros, que claro, não é 100 reais, né, porque em 1968 não era isso. Olha só, reavaliado a cada 4 meses, o índice é resultado de uma carteira teórica de ativos. É composto pelas ações e units de companhias brasileiras listadas na B3 que atende critérios na metodologia correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais. Então, o que eu estava dizendo, lá em 1968, é como se a bolsa tivesse pego 100 dinheiros da época, tá? 100, vamos trazer para o nosso real, como se ela tivesse pego 100 reais e comprado uma carteira teórica de ações. Comprei aqui com 100 reais, sei lá. Na época, ações do Banco do Brasil, da Brahma, que nem existe mais, né? Hoje é a Ambev, mas enfim, de algumas empresas lá. E aí o que acontece? À medida que essas empresas iam valorizando, essa carteira teórica também ia valorizando, tá? E assim sucessivamente. Por que que essa parada é feita em pontos e não em reais? Por uma razão, por algumas razões. Vamos lá. A primeira razão, porque assim a gente tem uma padronização com todos os índices de bolsas do mundo. Veja, imagina se cada bolsa de valores no mundo tivesse o seu principal índice cotado na moeda local. Então, a bolsa de valores lá dos Estados Unidos seria em dólar, a do real seria do Brasil seria em real, a do Chile seria em pesos, a do Japão seria em iene e assim sucessivamente, né? Isso traria um pouco mais de complexidade nesse lance de conversão. É por isso que o padrão mundial das bolsas é serem cotadas em pontos. E cada ponto normalmente vale uma unidade monetária. Essa é uma das razões. Agora, a principal razão é porque, aqui no Brasil especificamente, a gente viveu períodos de hiperinflação ao longo dos últimos anos, né? Desde o real para cá, a inflação está mais controlada, mas antes não era assim. Então, como a nossa moeda vivia trocando de moeda, era cruzeiro real para cruzado, cruzado novo, cruzeiro e não sei o quê, e aí o que acontece?
Cada mudança de moeda teria que então mudar aquela precificação do índice. Então, dessa forma, esse índice em pontos, ele vai se adaptando a isso. E mesmo que haja inflação, mesmo que haja qualquer outro efeito na moeda, esse índice passa a ser controlado pela bolsa. Então, a gente teve, por exemplo, nesse índice ao longo da história, o corte de vários zeros em razão da inflação que a gente teve. E se a gente vai explorar aqui, ó, vou clicar aqui em composição da carteira, a gente vai ver quais são as empresas que compõem o Ibovespa quando eu estou gravando essa aula. Olha lá, tem aqui, ó, Alpargatas, tá? Ambev, Americanas, Açaí, Azul Companhia Aérea, a própria B3, o Banco Inter, Banco Pan e assim sucessivamente. E aqui nessa coluna, a gente vê a participação de cada um deles. Ó, a título de curiosidade, vamos achar aqui qual que é a empresa que tem maior participação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar todas aqui. A empresa que tem maior participação na bolsa. Vamos ver se a gente acha aqui. Talvez seja o Itaú, a Vale, uma dessas empresas aqui é a que terá maior participação. Bradesco também tem um peso significativo, mas vamos ver se a gente acha. Ó, essa aqui, ó, Petrobras, 5%, Petrobras 6%, então eu tenho dois tipos de Petrobras, a ordinária e a preferencial. Deixa eu ver, vamos ver a título de curiosidade, ó, a Vale, tá vendo? Ó, a Vale tem 13% do índice quando eu estou gravando essa aula. Lembrando que esse índice é revisado a cada 4 meses, tá bom? Então, eu quis explicar para você esse índice, volta aqui essa tela, que eu não vou precisar dela por enquanto, mas pode ser que daqui a pouco eu chame ela. Então, esse é o nosso índice que compõe as principais ações. Vamos seguir aqui para a gente falar sobre o próximo tópico que eu quero discutir com você rapidamente. Olha só, vou apagar tudo. Outro termo que é comumente usado no mercado é o termo chamado de day trade. Day trade é uma negociação de ações com compra e venda no mesmo dia. Então eu acordo de manhã, imagino que as ações da Klabin vão subir. Então hoje está lá R$20, eu acho que até o final do dia chega a 22. Então o que eu faço? De manhã eu vou lá, compro essa ação e aí no final do dia eu vou lá e vendo essa ação. Se deu certo a estratégia, eu comprei por 20, ela fechou com 22, eu ganhei R$2 por cada uma das ações de Klabin dentro desse nosso exemplo. Então, em uma operação de day trade, eu posso comprar de manhã e vender à tarde. Ou ainda eu posso fazer o contrário, tá? Se eu acredito que o preço da ação vai cair, eu posso vender a ação de manhã, mesmo que eu não a tenha essa ação comigo, eu vendo essa ação e aí no final do dia eu vou lá e recompro. Então imagina que eu vendi por 20 e o preço caiu, foi para 18. Então vendo por 20, comprei por 18, ganhei R$2 com a queda. Estou falando isso para dizer que dá para você, ao investir no mercado de ações, ganhar dinheiro tanto com a alta do preço da ação, quanto com a queda, tá bom? E isso através de uma operação de day trade, mas não somente. Um outro tipo de operação que eu quero falar com você é uma operação chamada de swing trade. Calma, meu nobre gafanhoto, isso não é o que a senhora está pensando. Swing trade é uma operação de negociação de compra e venda de ações, mas com liquidação em dias diferentes. Comprei hoje, vendi amanhã, comprei hoje, vendi daqui um mês, daqui uma semana. Ou ainda eu posso, inclusive, vender hoje para recomprar no futuro. Aí eu teria de fazer uma operação de aluguel, que eu não vou entrar aqui, mas é possível você não ter ação, vender essa ação no mercado e depois recomprar. Você faz isso através de uma operação de aluguel, que aí a gente teria de se aprofundar muito. Eu posso explicar isso numa outra aula, tá bom? Mas é possível. O lance é, uma operação de swing trade não tem prazo definido. Ah, tem que ser uma semana, tem que ser um mês. Se não for um mês, não é swing trade. Não, swing trade é uma operação curta, fim. Não tem prazo para isso, tá bom? E um outro tipo de operação que eu quero trazer com você é uma operação chamada de buy and hold, ou também algumas pessoas chamam de position trade. Deixa eu sair da tela aqui, ó. Pum! Sair num par de mágica. O que é buy and hold? Para você ler comigo, eu já vou explicar. Estratégia de compra de ações sem expectativa de vender as ações. Então, isso acontece quando você acredita muito na tese da empresa. Então, vamos supor, eu gosto muito da T2. A T2 é essa empresa maravilhosa que dá aula aqui, que o Thiago dá aula, eu gosto muito dela, então eu vou ser sócio dessa empresa e não quero vender as minhas ações nunca. Quero ficar aqui, ó, só vendo ela valorizar, eu ficando cada vez mais rico e ganhando os meus dividendos.
Essa é uma estratégia. Então tem gente que vai comprando ações. Ah, eu estudei a empresa, estudei Itaú, então estou comprando ação de Itaú, compro, nunca vendo. E aí o que acontece? Claro que o meu patrimônio vai valorizando, embora não venda, e eu também vou usufruindo dos dividendos ao longo do tempo, para sempre, amém, enquanto a empresa existir, eu estou recebendo. Esse é um outro tipo de estratégia, tá? Veja, o investidor pode optar, fazer as três coisas, não tem regra para isso. Ah, eu sou buy and hold, compro para longo prazo, mas eu também gosto de fazer uns trades mais curtos, eu gosto de fazer uns day trade, então cada um tem a sua regra. Então é importante você entender isso, que eu dei aqui 3 estratégias diferentes, mas elas não são excludentes. Eu posso operar com as 3 e tá tudo bem, tá bom? A gente vai seguir para mais uma paginação de itens aqui, mas antes eu quero dizer para você o seguinte, olha só, aqui na T2 a gente tem cursos completos para ajudar você no processo de preparação para os exames de certificações no mercado financeiro. A gente tem curso para CPA 10, para CPA 20, para CEA, para Ancord, para o CFP e outros cursos aqui na casa, outros cursos aqui na T2 que ajudam você a ser profissionais de mercado financeiro mais completo. Se você acha que essa aula gratuita já está te ajudando, pergunto para você, eu imagino como você seria ajudado ou ajudada nos nossos cursos que você tem acesso a videoaulas completas, você pode baixar a apresentação que eu uso, tem a apostila atualizada, revisada, o nosso banco de questões com muitas questões comentadas em vídeo, onde você pode inclusive ter ali o seu feedback em tempo real, pode baixar as questões que você quiser, você pode ver o vídeo onde eu explico cada uma das questões, um painel de desempenho para você saber aonde você está indo bem, onde você precisa melhorar e claro, você também conta com o nosso suporte incrível que você tem acesso a mim e os demais professores da T2, seja pelo nosso chat, pelo WhatsApp, por qualquer canal que for mais conveniente para você. O link para você conhecer todos os nossos cursos estão aqui embaixo e eu espero ver você lá dentro da nossa plataforma, tá bom? Continuando aqui, vamos lá. Vamos falar das ações ordinárias, aqui é rapidinho porque eu inclusive expliquei isso nos vídeos passados, tá? Ação ordinária é aquela ação que dá direito a voto na Assembleia de Acionistas. Eu expliquei isso com bastante detalhes na aula passada dessa playlist. Então você pode votar para escolher o acionista, o conselho de administração. Depois as PNs, ações preferenciais, elas dão preferências no recebimento dos dividendos. Outra coisa que eu também expliquei lá atrás é o ticker. O ticker é o código composto por 4 letras e um número que indica a ação e a sua classe, que tipo de ação que é, tá? Eu até desenhei isso na aula passada aqui dessa playlist. Eu vou colocar aqui, ó, o site que a gente estava vendo agora há pouco da própria B3. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui a empresa Suzano, Suzano Papel e Celulose, tá? Esse aqui é o nome da empresa, Suzano SA. Olha o ticker dela, SUSB3. Só de olhar aqui, ó, SUSB3, eu sei que é Suzano 3 de ação ordinária. Então eu estaria negociando uma ação ordinária. Ou eu posso olhar aqui essa Sula, Sula 11. 11 é um ticker de Unity, tá? Que eu expliquei inclusive na aula passada. Então Sula, Sul América, companhia seguradora, 11 é um ticker, tá? De Sul América, tá bom? E assim sucessivamente, ó, o Sambi 11, que é um exemplo que eu dei, inclusive, na aula passada, aqui dessa playlist, e por aí vai, tá bom? Então, isso é o ticker, é o código de identificação da empresa na Bolsa de Valores. Depois, eu vou falar aqui com você sobre o IPO, Initial Public Offering, ou Oferta Pública Inicial de Ações. Sempre que uma empresa vai abrir o seu capital, ou seja, vender ações na Bolsa de Valores, ela precisa necessariamente fazer um IPO. Esse IPO aqui, ó, a pronúncia dele é IPO, porque é uma sigla em inglês. Tudo bem? Conhecida no mundo inteiro como Oferta Pública Inicial de Ações. Então, lá na primeira aula dessa playlist que eu dei o exemplo lá do carrinho de pipoca, para a gente captar novos investidores, teria de ser através de um IPO. E um outro termo que eu quero falar ainda nesse slide é sobre a OPA. OPA é o contrário do IPO, Oferta Pública de Aquisições. Quando a empresa quer se retirar do mercado. Então, eu estou com o capital aberto, quer tirar as suas ações, ela pode fazer isso pelas mais variadas formas, tá? Pode fazer isso porque ela quer sair, porque tem tag along. Posso explicar tag along também numa outra aula. Posso não, vou explicar.
Então o que ela faz? Eu quero tirar as minhas ações, eu não quero mais ter um monte de sócio, eu quero trazer tudo de volta aqui as minhas ações para dentro de casa. Então ela faz uma oferta pública de aquisição. Ela fala assim: Ei, investidores que têm as minhas ações, eu quero comprar essas ações de volta. e aí os investidores podem vender ou não, dependendo ali da condição, tá bom? Então isso é o processo inverso, é a retirada. E para a gente continuar aqui, mais um recado importante, lembrar, se você é novo ou nova e não está inscrito, verifica se você está inscrito, inscrita nesse canal, ativa o sininho, porque como eu digo, aqui nesse canal eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro muito mais completo ou muito mais completa. Trago aulas completas como essa para ajudar você, mas também a gente traz estudos de caso, a gente traz entrevistas, a gente traz situações do dia a dia que ajudam você a aprender não só a teoria, mas também a prática. Por isso que eu peço para que você se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo e, claro, se você gosta desse material, deixa aquele joinha esperto. Outro termo que a gente usa no mercado é o termo chamado de free float, ações em circulação no mercado. Então, olha só, quando uma empresa vende as suas ações no mercado financeiro, veja bem, ela não vai vender todas as ações. Parte das ações vai ficar com os sócios controladores, parte das ações fica na tesouraria da empresa, tá? E outra parte vai ficar no mercado sendo negociada de mão em mão. Então quando eu compro de um outro investidor, esse investidor vai lá e vendeu para mim, mas ele comprou de uma outra pessoa, e quando eu vender, eu vou vender para uma outra pessoa. Então, essas ações estão sendo negociadas em livre negociação, por isso chama free float, tá bom? Quanto maior for o free float de uma empresa, maior é o volume de recursos transacionados no mercado. Mas é importante, esses recursos são transacionados no mercado financeiro. No mercado financeiro, sim, mas o que eu queria dizer, são transacionados no mercado secundário. A grana que é transacionada no mercado secundário não impacta o caixa da empresa. Deixa eu te explicar. Imagina que a T2 abriu capital e ela captou lá, sei lá, 100 milhões de reais para investir em novos estúdios, novas estruturas, novos produtos, novas tecnologias, enfim, certo? Então ela captou esse recurso e você foi lá e comprou a ação. Quando você comprou a ação, você pegou o seu dinheirinho e pôs dentro do caixa da T2, isso é chamado de mercado primário. Só que aí depois você vai lá, quer sair, você vende essa ação para uma outra pessoa. Esse movimento que você faz não afeta o caixa da T2. Por isso a gente chama de mercado secundário. Então, essa livre negociação, quanto maior for, maior é o volume. Mas isso é importante o investidor olhar, porque quanto maior é o volume negociado, menor é o risco de liquidez dessa ação. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, ó. Quanto maior for o volume de gente negociando as ações dessa empresa, ou seja, quanto maior for o free float, significa que quando eu comprar a ação dessa empresa e eu quiser vendê-la, eu devo vender essa ação sem nenhuma dificuldade. Então, vou lá, quero vender, pumba, realizei a venda, o dinheiro está na minha conta depois de 2 dias e fim. Tá bom? Então, quanto maior for o free float, menor é o risco de liquidez. Mais um termo aqui, ó, análise fundamentalista. É uma metodologia de precificação de ação baseada nos fundamentos contábeis da empresa. Então, a gente quer saber se o preço dessa ação tá legal, se tá caro, se tá barato, o lucro que ela tá entregando. Como que a gente faz? A gente precisa analisar essa empresa. E eu vou analisar ela de 2 formas. Ou através da análise fundamentalista, que é isso que eu estou explicando para você, ou da análise técnica, que eu vou explicar daqui a pouco. A análise fundamentalista pega todos os fundamentos da empresa, por isso chama fundamentalista. Ela vai olhar o seguinte: qual que é o faturamento, quanto que essa empresa vende, qual mercado ela está inserido, quem são os seus concorrentes, qual é a margem de lucro, quanto que ela tem de impostos, quanto que ela tem de funcionário, as despesas operacionais, tudo que ela tem de estrutura para chegar ao que a gente chama de eventual preço justo. Se você viu a primeira aula dessa playlist, que eu dei o exemplo lá do carrinho de pipoca, e eu falei assim, olha, a gente vai precificar o nosso carrinho de pipoca em um múltiplo de 10 vezes o lucro.
A gente faz isso através da análise fundamentalista. Calcula lá o lucro e fala, esse segmento aqui 10 vezes lucro faz sentido, vamos negociar ele a 10 vezes lucro. Isso é uma métrica fundamentalista também, tá bom? O outro tipo de análise, que eu já dei um spoiler, é a análise técnica. Aqui, quando você vai analisar o preço de uma ação através dessa metodologia, você está ignorando todos os fundamentos, mas você está olhando para o comportamento do preço ao longo do tempo. Metodologia de precificação de ações baseada no comportamento dos preços passados. Então é mais ou menos o seguinte, você olha um gráfico, opa, esse gráfico aqui está dizendo para mim que agora as ações devem subir, então eu vou apostar na alta dela comprando essas ações. Ou esse gráfico está apontando para mim que as ações devem cair, então agora é hora de vender as ações. Tudo isso baseado no histórico de preço. Para te ajudar, a análise fundamentalista está olhando para a empresa, para o setor que ela está inserido, para a economia como um todo e projetando o futuro, tá bom? A análise técnica está olhando para os dados passados e projetando o preço futuro. Beleza? Vamos lá para a gente trazer mais um ponto. Dividendos, que eu inclusive expliquei na aula passada, é a parte do lucro líquido que é distribuída ao acionista, tá bom? Então a empresa vai ter lucro, parte disso ela vai distribuir ao acionista de acordo com a regra que está no seu próprio estatuto. Depois tem o juro sobre capital próprio, que é o rendimento pago ao acionista em razão do lucro não distribuído. Então, eu, empresa, não tive lucro, mas não distribuí este lucro. Quando eu não distribuo esse lucro, eu, empresa, preciso pagar um juro sobre essa grana que ficou no meu caixa. Pago isso para o meu acionista. Eu expliquei, inclusive, na aula passada que o dividendo é livre de imposto, mas o juro sobre capital próprio não. E o último termo que eu trouxe aqui é o dividend yield, que é um termo bastante utilizado para a gente entender o retorno daquela empresa. Vou sair da tela para a gente ler, tá? Percentual pago de proventos aos acionistas calculado em razão do preço da ação. Mais ou menos assim, se você viu a primeira aula dessa playlist, você vai inclusive lembrar, tá? Olha só, imagina que durante um ano a empresa pagou 900 reais. Não, vamos usar números mais reais, né? Pagou R$9 de proventos, tá? O que é algo bem particular, pode acontecer valores desse nível, tá? R$9 de provento, que significa? Desses proventos, ela pagou dividendos e juros sobre capital próprio, tá? Agora, se essa empresa está cotada em R$90, cada ação, o que também é um preço bastante possível, aliás, é até caro um preço desse tamanho, né? As empresas normalmente são algo ali de 20, 30, tem empresa até de R$1 a ação. Olha só, significa dizer que o dividend yield é de 10%, ou seja, o retorno que ele teve, tá? Esse yield é rendimento. Então, é importante o investidor olhar para isso, porque quando ele olha, vou investir na poupança. A poupança está pagando 0,5% ao mês. Aliás, atualmente é isso que ela paga, 0,5% ao mês, mais a variação da TR, que no final de um ano vai dar 6,18 mais ou menos. Se uma empresa paga 10% de dividend yield, essa empresa, em tese, está pagando mais do que a poupança. Então, a forma de você entender o seu rendimento em proporção daquilo que foi investido. Tudo bem? Então, nessa aula eu trouxe alguns termos, tá? Obviamente não deu para trazer todos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido um bocado sobre os termos do mercado de ação. Lembrando que nós temos cursos completos para ajudar você a ser um profissional muito melhor. O link do nosso site está aqui na descrição e se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário para eu entender a sua percepção. Se você tiver, inclusive, alguma sugestão de material para a gente produzir aqui, comenta que a gente produz e traz para você. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau!